Ele tá colocando pra gravar. Não, nesse aqui não, professor. Você pegou o outro. Deixa eu ver. Não, esse aqui mesmo. Calma, vai, avança. Tá certo. Não? Cadê a Ana? Tem? Não tem? Vai, tá certo. Certo. Bom dia. Nós iremos apresentar. Eu sou o Washington Berg. Calma, vou colocar aqui. Iniciar. Bom dia, eu sou o Washington Berg. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jefferson. Nós vamos apresentar o trabalho a respeito, né, do análise de resultado do Anaten na rede. Sistema 14 barras e 3 e 4 barras. Assuntos abordados são as características desse sistema de 14 e 35 barras, né, dados elétricos do sistema, a questão de carga leve, carga pesada e a referência em si, aplicação e conclusão. Vamos iniciar analisando o sistema 14 barras de 3 edas na rede. Aqui temos como melhor topologia. Temos as características do sistema, ou seja, quantidade de barras, quantidade de linha, transformadores, geradores. Temos as informações das barras. No nosso caso, a referência está chamando de carga média, que seria a nossa carga entre a carga pesada e a carga leve. Os dados de linha dessa barra, dessa carga média, que é a nossa referência. Os dados de transformadores e geradores. E agora nós temos os dados de carga, de barra de carga pesada. Nesse caso, né, vamos falar mais à frente, vai ter uma comparação como que está realmente os valores, que aqui não está tão claro de perceber, mas aqui nós temos informação, por exemplo, de tensão e geração, que nós vemos que na carga pesada vai aumentar. Temos também o dado de linha, desse carga média também, verá mais à frente, comparativo. E dados tanto de transformadores quanto de geradores também dessa carga pesada. Como é que foi feita a montagem dos carros? Primeiramente, nós fizemos, né, um histórico, né, de cada tipo de carga na rede em si e a montagem de decks. E nesses decks, né, de cargas seria a atualização mesmo daquela parte que representa as cargas na rede, quanto a carga leve e quanto a carga pesada. Isso aqui, no caso da carga pesada, por exemplo, nós veremos mais à frente questões de gráfico de barra e uma tabela comparativa. Nós podemos perceber, por exemplo, que aqui são os valores de carga em si, tem uma carga pesada e que é o valor de geração. Nós vamos verificar mais à frente que a geração vai aumentar à medida que a carga aumenta. Até porque a geração tem que atender aquela carga. Temos aqui algumas informações a respeito dos dados de linhas, também veremos comparativo mais à frente. E aqui nós temos alguns casos, né, específicos dessa situação de carga pesada. Nós podemos perceber, por exemplo, que no gerador da barra 2, quando você analisa esse gerador na questão de carga pesada, você vai ter uma superação do seu limite, da sua capacidade, ou seja, uma violação de injeção de potência reativa desse gerador em específico. Nós podemos perceber aqui que qual que ele está realmente injetando, qual que é a máxima que ele consegue injetar. Nós vamos mostrar mais à frente qual seria a solução. A solução que nós vemos seria aumentar, né, qual seria a capacidade máxima de injeção de potência reativa desse gerador em específico, e assim ele não vai estar em sobrecarga mais como estava anteriormente, nesse caso. Ou seja, na carga pesada, a gente tem subtensões nas barras, em função do carregamento. A máquina, ela injeta energia capacitiva para a rede, para compensar aquele nível de tensão, só que, como o Jefferson acabou de falar, a capacidade dela é menor do que a que ela está injetando, então ela entra em superação, né? E aqui a gente faz uma simulação aumentando a capacidade da máquina, de modo que ela atenda o sistema na carga pesada. Além disso, também temos o caso da carga leve. Ao contrário do que o Berg falou no caso da carga pesada, nós temos que vai ter uma sobretensão, né, no caso da carga leve, e assim você vai ter uma absorção de reativos, ou seja, potência reativa. E nós podemos perceber, por exemplo, que esse compensador 5 dessa barra 3 em específico, ela não tem a capacidade de realmente absorver esses reativos a partir desse estado de carga leve. E essa solução seria nós colocarmos, né, uma capacidade mínima que ele consiga absorver esse reativo de forma que ele não fique mais em sobrecarga. Além disso, nós temos aqui os resultados comparativos, né, tanto de geração em carga média e pesada. Nós podemos perceber, por exemplo, que a variação da geração em si foi em torno de 70%, tanto isso em potência ativa e potência reativa foi bem maior. Além disso, também temos a questão da carga, ou seja, nós podemos ver quanto que nós aumentamos, essa diferença seria quanto que nós aumentamos relacionado à nossa carga que estava média, que seria a referência, e a nossa carga pesada. Temos aqui uma comparação, como que ficou nossa tensão de referência com a tensão. No caso da carga média, nós podemos ver que a tensão na carga média, na carga leve aumentou, e no gráfico também representa quanto que foi essa porcentagem de aumento relacionada à referência.
O mesmo caso na pesada, só que na pesada, como nós falamos anteriormente, você vai ter uma queda na tensão das barras. E podemos aqui também ver a diferença dessa porcentagem em si, quanto foi. Além disso, nós temos a parte dos ângulos, ou seja, aqui vai destacar que nós fizemos em módulo desses ângulos, para ficar melhor a visualização, para questão de visualização mesmo dos gráficos, mas em si esses valores de porcentagem são a mesma diferença entre eles. Podemos chegar também aqui na parte de carga pesada, você teve uma diminuição dos ângulos das suas barras. E aqui a relação de diferença em si. E também temos o caso do sistema 65 bar. Nós temos aqui a topologia, nosso sistema 65 bar. Nós podemos ver que o sistema é muito mais robusto, muito maior quantidade de geradores, compensadores, maior quantidade de barras e outras máquinas que fazem o sistema aguentar maiores pancadas. E temos aqui também a característica do sistema 65 bar, que coloca a barra, a linha, transformadores e os equipamentos entre eles. E nós que trouxemos aqui, por exemplo, relacionado a que esse 65 bar representa. Esse 65 bar representa a interligação do subsistema sul e sudeste, no qual estão representados naquele sistema 65 bar como um todo. Aqui seria a forma que o EPE, o ONS enxerga aquele subsistema. Bom, repetindo as mesmas análises que nós fizemos no 14 barras, agora aqui nesse sistema de 65 barras, primeiro a gente fez análise em duas regiões separadas, só para fragmentar a análise, né? Então, conforme vocês podem ver, aqui é o eixo 230 kV na área 2. E nessa área 2, vamos fazer uma simulação de carga pesada. Essa é a rede na carga média, a carga padrão. E aqui a gente faz a elevação do nível de carga, né? E quando a gente faz a elevação do nível de carga, a gente consegue perceber alguns problemas que ocorrem, né? Só para deixar especificado. Aqui a gente está aumentando essas cargas, a carga 230 kV, a carga do 138 kV, e fazendo essa elevação de carga, a primeira coisa que a gente detecta é uma sobrecarga nessa transformação de fronteira, do 500 kV por 230. Esses transformadores, 230 por 13.8, eles também ficam sobrecarregados, né? Além dessa linha aqui, ó, do 230 kV, ou seja, qualquer aumento de carregamento, como as gerações ficam bastante distantes das cargas, a rede será extremamente solicitada, as linhas, e a gente vê que há uma sobrecarga nessa linha, né? E para atender a carga pesada, seria necessário aumentar a capacidade de potência instalada dos transformadores de fronteira, recondutorar a linha, aumentar a capacidade instalada, né? Para que a linha suporte uma capacidade maior de transferência. E aqui agora na outra região, o problema que nós estamos fazendo é um problema de carga leve. Ou seja, você reduz os níveis das cargas, né? As tensões com a redução do carregamento se elevam, então a gente vê contingências de de subtensões nas barras, né? E aqui a gente mostra, por exemplo, pegando a barra C como referência. Cadê a nossa barra C? A barra C é a nossa barra 233, essa barra aqui, né? Essa barra, ela é do grupo limite de tensão C, né? Cuja tensão mínima, definida lá pelos procedimentos do RDNS, para a barra de 500 kV é de 0,95 e 1,1, e a gente vê que ela está com 1,152, ou seja, ela viola, ela tem uma sobretensão que ultrapassa o que é estabelecido pelo ONS. Bom, aqui agora a gente faz as mesmas análises, né? Na carga pesada e na carga leve. Na carga leve, a gente vê problemas de sobretensões, como a gente pode ver. Na carga pesada, a gente vê problemas de subtensões. Beleza, agora a gente vai dar início à parte do Anatem. O Anatem é um software computacional desenvolvido pelo CEPEL e ele vai fazer a análise eletromecânica, ou seja, ele vai pegar as equações do domínio do tempo das máquinas, das malhas de controles associadas às máquinas, e vai resolver e vai te dar como saída um gráfico no domínio do tempo, te dando toda a dinâmica. E aqui a gente vai analisar esse sistema de 4 barras. Tem uma barra infinita, tem um gerador de polo saliente, né? E as suas máquinas e as suas malhas de controles associadas. Aqui eu apresento, né, esse código aqui do dados de máquinas,
que faz associação entre o AnaRede e o Anatem e associa aquela máquina, tanto o modelo do gerador de polo saliente, quanto os modelos dos controladores, de regulador de tensão, regulador de velocidade, e o PSS, que é o estabilizador associado ao regulador de tensão. E aqui a gente vai fazer as aplicações dos eventos. Na barra 2, nós iremos aplicar 2 eventos, curto trifásico e monofásico. E aqui serão as plotagens que a gente vai analisar. A barra 2, quando ela sofre um curto trifásico, ela afunda, porque é uma perturbação de grande porte, uma grande perturbação, né? Tem um afundamento de tensão que leva para zero. As outras tensões, elas sentem que a rede é conectada, então se tem um afundamento de tensão, todas as outras vão sentir, né? Só que elas sentem de forma diferente, seguindo a mesma dinâmica. Aqui a gente está analisando a frequência da máquina 2 e o seu ângulo de carga, e a gente percebe, né, que enquanto houver oscilação na grandeza delta do ângulo da máquina, a frequência da máquina não é a frequência síncrona, e quando o delta ele se estabiliza, a frequência da máquina é igual à frequência síncrona. Bom, aqui agora a gente quer fazer uma análise pegando as grandezas principais da equação do swing, que é a potência elétrica, mecânica e o ângulo de carga. Aqui, quando a gente aplica o curto, vocês percebem, né, que a potência mecânica ela é maior do que a potência elétrica, até esse ponto. E o ângulo está se acelerando, a máquina está se acelerando, o ângulo da máquina está crescendo. Quando a gente remove o curto nesse ponto e a potência elétrica ela começa a crescer, a potência elétrica é maior do que a mecânica, a máquina começa a frenar, só que devido à inércia da máquina, o ângulo de carga dela começa crescendo, né? E essa dinâmica vai se manter até atingir o regime permanente, onde a máquina vai voltar igual ao seu ângulo inicial, porque o sistema é o mesmo, não mudou topologia, só foi um curto e foi removido. Ora, agora a gente vai analisar um defeito monofásico. É uma pequena perturbação, a tensão afunda, só que ela não afunda tanto quanto no curto trifásico. Aqui a gente analisa de novo a relação frequência da máquina e o ângulo da máquina. Aqui, mais uma vez, a gente analisa as grandezas potência elétrica, mecânica e o ângulo, né? Que mostra a mesma relação. Quando você tem um curto afunda, a potência mecânica é grande, o ângulo cresce. Quando a potência elétrica começa a subir, a máquina continua se acelerando em função da sua inércia, então o ângulo vai continuar crescendo até que o sistema se estabilize. Agora, analisando o sistema 14 barras, tem mais máquinas, mais controladores associados. E nesse sistema a gente vai fazer dois eventos. A gente vai aplicar um curto na barra 2, trifásico, e um curto monofásico na barra 6. Esses são os dados de eventos lá da Anatem. Primeira análise que a gente faz, a gente aplica um curto na barra 2, a tensão afunda, se estabiliza. As malhas ali de controle do regulador de tensão do gerador força para que o sistema volte ao equilíbrio, estabilidade. E aqui a gente está fazendo uma comparação quando acontece um curto em uma barra e qual o impacto sobre as outras barras. A gente vê que tem um afundamento de tensão na barra 6, na ocorrência do curto na barra 2, né? Ou seja, tensão cai a quase meio PU. Tem uma dinâmica e depois se estabiliza, mas há uma perturbação na rede no global. A potência reativa também da máquina afunda, e aqui é um detalhe que eu quero chamar a atenção, porque na barra 6 tem uma máquina, então quando a tensão dela afunda, a máquina síncrona que está lá conectada, ela sente aquele afundamento e ela faz uma injeção de reativos capacitivos absurdo para garantir a estabilidade de tensão, né? Para forçar com que a tensão se mantenha na referência e a tensão volta para a referência. Aqui a gente analisa, né,
O ângulo de carga, potência elétrica, frequência mecânica, na tal barra. Agora a gente vai analisar um curto monofásico na barra 6 e a gente analisa o que acontece em uma outra barra. Essa barra está um pouco mais distante. Então, além do defeito ser uma pequena perturbação, que é o curto monofásico, e como a barra está um pouco mais distante fisicamente, né? Ela sente, só que ela sente de forma mais suave. Aqui a gente apresenta, né, as variáveis eletromecânicas da barra 6, a sua potência elétrica, mecânica e o seu ângulo. Ou seja, de fato, né, quando acontece uma perturbação em uma barra, as outras sentem. E a gente conclui que a análise eletromecânica ela te traz, né, uma clareza e um entendimento de quando o teu sistema está em um ponto de operação, ele sofre uma perturbação, o que acontece nesse meio caminho até chegar a um novo ponto de equilíbrio. Aí também podemos ver, por exemplo, que na rede, já que nós temos uma fotografia do que ocorre naquele momento em específico, né, quais são os possíveis problemas que podem ocorrer naquele momento exato. Ou seja, por exemplo, um gerador pode passar da sua capacidade, uma linha pode passar, um compensador signo pode não estar com capacidade específica, ou seja, você verifica realmente as violações e assim você sabe quais seriam as possíveis soluções para você resolver esse problema. E no Anatem, como o Berg falou, você já vê algo mais dinâmico, ou seja, você consegue trabalhar naquele tempo e ver como que você resolve aquilo dali pós-falta e naquele momento para mitigar. Nós temos aqui a nossa bibliografia. Obrigado.